Você já se perguntou por que alguns líderes, mesmo sendo muito bons tecnicamente, acabam comprometendo seu resultado? Ou quem sabe, você já se perguntou por que alguns líderes, mesmo tendo resultados brilhantes no passado, acabaram se perdendo, comprometendo sua liderança, comprometendo as relações, comprometendo resultados e até mesmo o negócio? Já se fez essas perguntas? Eu posso te afirmar que todos esses líderes, em algum momento, cometeram algum dos erros que destroem qualquer liderança. Se não, os três. Cautela, talvez você esteja cometendo algum desses erros. Mas antes de falar sobre esses três erros, eu quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o teu like e também o teu comentário. Deixar aqui a tua pergunta sobre comportamento humano, inteligência emocional, gestão de pessoas, lideranças, porque eu vou ler esses comentários e trazer muito conteúdo de valor para você. Vamos juntos. Na metodologia do ICL, liderança é influência, nada mais, nada menos. Se você não assistiu o vídeo anterior sobre 6 comportamentos para você se tornar um líder de sucesso, mesmo sendo iniciante, eu sugiro que você assista. Inclusive, vou pedir para o pessoal da edição, da produção aí, deixar por aqui esse vídeo para você, porque lá tem ouro, verdadeiro ouro para você que é líder, para você que é gestor de pessoas. Bem, no longo da última década, eu venho treinando, desenvolvendo e atendendo pessoalmente os maiores CEOs de empresas milionárias aqui no Rio Grande do Sul. Empresas milionárias e empresas também em construção. Então, eu posso te dizer com muita, mas com muita segurança e certeza. Existem erros muito básicos, e por eles serem básicos e simples, que os líderes cometem, que comprometem a sua liderança, comprometem as relações, comprometem o negócio, comprometem o resultado. E esses erros vêm, na maioria das vezes, do seu comportamento. Eu recomendo para você salvar esse vídeo, anotar, pega papel e caneta, pausa aí, pega papel e caneta, porque eu preciso que você reflita nesses erros aqui. Inclusive, você vai perceber alguns desses erros em líderes que você já teve contato ou tem até hoje. Erro número 1: não entender de pessoas. Você não lidera números, você não lidera cadeira, móveis, mesa, luminária. Você lidera pessoas. Dentro de um negócio, dentro de uma organização, é fundamental você entender de pessoas. E quando você vai entender de pessoas? Primeiro, quando você começar a desenvolver sua liderança, quando você começar a desenvolver mais sua inteligência emocional, sua comunicação, mas principalmente quando você imergir no conhecimento sobre pessoas. E não entender de pessoas vai afastar elas de você. Não entender de pessoas vai fazer com que você se torne um líder de habilidades técnicas apenas. Um líder processual. Quem aqui já teve em algum momento um líder que era chato pra caramba? Não tinha aquela conexão. Ele parecia uma pedra de gelo, parecia um homem de lata, digamos assim, sem coração. Bem, vem comigo. Sempre que você se candidatar, sempre que você estiver numa função de liderança, é fundamental que a sua prioridade seja entender de pessoas. E quando você comete esse erro, quando você acredita que liderança é só processo, que liderança é só hard skill, só habilidade técnica, só entender do produto, só do negócio, as coisas vão ficar complicadas. Eu vi muitos líderes perder pessoas muito boas, porque não se conectavam, não olhavam no olho, não se aproximavam. Dentro da metodologia do ICL, aqui da educação empresarial do ICL, nós temos métodos para os líderes aplicarem no seu dia a dia de desenvolvimento humano, desenvolvimento comportamental. Quer ver algo muito simples que você já pode aplicar aí? Reunião one-on-one. Senta com o teu liderado, olha no olho, 5, 10 minutos e se comprometa a entender mais sobre aquela pessoa. E eu não estou falando para você falar de número, de meta, de resultado, mas se interessar verdadeiramente pela pessoa. Isso sim é fundamental e vai evitar você ter muitos problemas na sua liderança. Erro número 2 que destrói qualquer liderança: ser um mau exemplo. Cristóvão Lucena, mas eu sou um bom exemplo. Cautela. Muitas vezes eu escutei essa historinha de alguns líderes que eu fui começar o trabalho. Não, mas eu sou um bom exemplo.
Só que eram bons exemplos apenas naquilo que era conveniente para eles. Era um bom exemplo apenas naquilo que lhe servia. E não era um bom exemplo nos demais aspectos. Quer ver só? Você pode ser um ótimo exemplo em gestão de processos. Você pode ser um ótimo exemplo no script de venda. Você pode ser um ótimo exemplo em conhecimento sobre a empresa, produto, geografia, seja o que for. Mas você é um mau exemplo de comportamento, de hábitos, é um mau exemplo de educação, é um mau exemplo de relação com as pessoas, é um mau exemplo como pai, como marido, como filho, é um mau exemplo nos princípios e valores que você segue, é um mau exemplo na sua autorresponsabilidade, vive criticando, vive apontando, vive julgando. Pois é, meu amigo. Então, aqui é um erro que muitos líderes cometem e que comprometem o seu resultado, o resultado dos negócios. Cuidado! Ser um mau exemplo vai minar a sua liderança e vai destruir o seu negócio e principalmente a relação que você tem com as pessoas. Terceiro erro que destrói qualquer liderança: ser um líder controlador. Isso mesmo. Ser um líder controlador, querer estar no controle o tempo todo. Líder controlador se torna um tarefeiro. E se você se torna um tarefeiro, você se torna mais processual. Se você for mais processual e muito processual, mergulhado nisso, você vai ser muito ocupado, vai se distanciar das pessoas. Cuidado com isso. Líder controlador se afasta de gente. E se você se afasta de gente, você não influencia. Se você não influencia, você não conduz em direção a um propósito. Simples assim. Cuidado com isso. Você, como líder, precisa estar apto e bem desenvolvido emocionalmente. Por que você está falando, Cris, sobre estar desenvolvido emocionalmente com um controlador? Olha, muitas vezes você quer o controle porque você tem medo do erro. Você tem medo do que os outros vão falar, você tem necessidade de aprovação dos outros e por isso quer controlar, porque se controlar, você vai provar para as pessoas que, de fato, você sabe fazer ou merece estar naquela função. Faz sentido isso para você? É muito simples. O ser humano é muito simples. É previsível muitas vezes. Se você não desenvolver a sua inteligência emocional, se você muitas vezes não olhar para algumas barreiras, disfunções e impedimentos que ficaram aí na sua vida, e até de forma muito subjetiva e inconsciente, você não vai se libertar dessas amarras. E é por isso que eu recomendo fortemente para você, se ainda não fez, fazer o método ICL, a imersão de 3 dias, desenvolvimento emocional, desenvolvimento comportamental, desenvolvimento profissional, que nós temos aqui na cidade de Porto Alegre. Então, aqui embaixo deve ter algum link, clica nele, conhece mais sobre a imersão. Aqui no ICL nós somos especialistas em desenvolvimento humano, desenvolvimento de líderes, desenvolvimento de negócios. Eu tenho certeza que o método ICL é para você. Então, anotou aí? Não entender de pessoas, ser um mau exemplo e ser controlador. Esses são os 3 erros que eu mais vi lideranças serem praticamente destruídas, resultados, relações, durante os meus longos 20 anos de carreira e nesses últimos 10 treinando outros líderes. Cuidado! Não entender de pessoas, mau exemplo e ser controlador. Anotou isso? Bem, se você anotou, agora é a hora de você dar um outro passo. Você se inscrever no canal, se você não é inscrito, você curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas e deixar aqui nos comentários qual é a tua pergunta sobre liderança, qual é a tua dúvida, qual desses erros você mais percebe nos líderes aí fora. Eu vou lá responder o teu comentário e de repente vou até gravar um vídeo em cima dele. Vamos juntos e até a próxima.